A graça e a paz do Senhor sejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de estudo bíblico. Estamos com um cenário novo, só que não somente o cenário que é tido como novidade para nós. Estamos também com outras novidades. Nós estamos com a nossa página na internet, na plataforma Facebook. Você pode acessar escrevendo Igreja Evangélica Congregacional, e você pode ali estar curtindo conosco, deixar ali o seu comentário, deixar ali a sua like, e com certeza todos nós seremos abençoados. E também estamos com a nossa página no Instagram. É verdade, quem sabe futuramente estaremos transmitindo alguns programas aqui da igreja através dessa plataforma. É só você clicar Igreja de Linhares, e aí você estará acessando e também ali curtindo algumas fotos, também participando de alguns eventos, se assim o Senhor nos permitir. Por isso, continuando, queria chamar a sua atenção para um tema que eu acho muito oportuno nesses momentos em que estamos nesse distanciamento social. O tema que eu queria tratar com os irmãos nessa noite é sobre a harmonia nos nossos relacionamentos. É muito importante os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com a nossa parentela, na região social que nós moramos. Quem está estudando, também os relacionamentos na escola, os nossos relacionamentos no nosso ambiente de trabalho e também os nossos relacionamentos na igreja. Nós precisamos entender que os nossos relacionamentos precisam ser sadios e talvez esse momento de pandemia seja um momento muito oportuno para que eu e você possamos refletir de como está os nossos relacionamentos, aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas e que deixam marcas positivas e também negativas. Eu queria ler um texto com os irmãos para basear o nosso tema. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero ler do verso 9 até o verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vou ler do verso 9 até o verso 18, assim diz a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu tenho um texto aqui que eu separei para os irmãos, que diz respeito sobre a harmonia nos nossos relacionamentos. O texto diz assim: somos o resultado de experiências positivas e negativas provenientes das relações interpessoais e circunstanciais que colecionamos ao longo de nossa existência. Achei muito interessante esse texto, porque
com certeza eu e você somos influenciados positivamente ou negativamente de acordo com que nós vamos nos relacionando com as pessoas. Agora, é muito interessante que existe alguns extremos nesse sentido de relacionamentos interpessoais. O primeiro extremo é que existem pessoas que deixaram de se relacionar por causa de decepções com outras pessoas. Você conhece pessoa assim? Eu conheço pessoas que não conseguem mais se relacionar, ter um relacionamento afetivo, amoroso. Há pessoas que não conseguem mais acreditar em outras pessoas. Há pessoas que se frustraram de tal forma que não conseguem mais ter confiança no seu próximo. E com isso é lamentável, porque nem todas as pessoas são iguais. É bem verdade que muitas vezes pessoas passam pelas nossas vidas e nos deixam marcas, e muitas delas negativas. Porém, há pessoas que também estão passando pela nossa vida, estão se relacionando conosco, que a sua presença, a sua palavra, o seu comportamento é positivo para nós. Porém, esse grupo de pessoas aqui, num extremo, não conseguem mais ter um relacionamento sadio com as pessoas por causa de suas frustrações. Mas tem um segundo grupo de pessoas que acreditam em todos os relacionamentos, sem considerar a possibilidade de sofrer uma decepção. Se por um lado, há pessoas que não conseguem mais se relacionar por causa de decepções, por outro, há pessoas que muitas vezes elas estão se relacionando sem considerar a possibilidade de alguém errar com ela. Esses dois extremos, segundo o psicólogo Alexander Pereira Brahe, nosso pastor Alex, segundo a palavra do pastor Alex, esses dois extremos são prejudiciais para a harmonia nos nossos relacionamentos. Quando eu leio esse texto aqui de Paulo, escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, Paulo ele estava no final da sua vida. Paulo certamente estava bem idoso. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Paulo tinha um problema de visão, e Paulo ele estava preso. Segundo o livro de estudos do pastor Hernani Dias Lopes, comentando o livro de 2 Timóteo e 1 Timóteo, o pastor Hernani diz que Paulo, na ocasião que ele escreveu essa carta, Paulo estava na antessala da morte. Paulo já tinha sido sentenciado para a morte. Então ele escreve esse texto, essas duas cartas, que na verdade é o testamento de Paulo. E Paulo, aqui do capítulo 4, que nós lemos, do verso 9 ao 18, Paulo ele vai trazer para nós algumas experiências da sua vida em seus relacionamentos com as pessoas. E eu queria, assim de forma bem prática, está lendo cada tipo de relacionamento que Paulo teve, que pode nos ajudar e até mesmo pode se identificar com o tipo de relacionamento que eu e você estamos passando hoje. Então, eu queria, em primeiro lugar, o versículo 9, que diz assim, Paulo está escrevendo para Timóteo. Então, Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa. Olha que coisa linda. Paulo está escrevendo para Timóteo e fala: Timóteo, vem ter comigo depressa. Eu coloquei aqui, Paulo valorizava relacionamentos. Paulo era alguém que valorizava uma boa amizade. Veja as palavras de Paulo. Paulo queria que Timóteo estivesse perto dele. Paulo ele não queria que Timóteo somente viesse, mas que ele viesse depressa. Você tem pessoas que você gostaria que estivesse hoje mesmo aí perto de você?
Você tem relacionamento com pessoas que é tão bom tê-las perto de você? Ah, meus amados, como é bom ter pessoas que nós amamos perto de nós. É tão triste, né? É tão triste quando nós amamos algumas pessoas, quando nós nos relacionamos com algumas pessoas, quer seja no trabalho, quer seja na família, ou até mesmo na igreja, e às vezes por conta de uma mudança de cidade, né? Ou também por conta do trabalho, tem que se mudar, e aí você liga para essa pessoa, você manda um e-mail para essa pessoa, ou você manda uma mensagem no zap para essa pessoa e fala assim: olha, vem logo para cá, eu estou com saudade de você. Sabe, nós precisamos crer que existem relacionamentos desse aqui que Paulo cultivava. Paulo falava: Timóteo, vem depressa, eu preciso de você. Eu creio que há pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado. Eu coloquei aqui uma palavra: ter pessoas que amamos ao nosso lado traz saúde emocional para as nossas vidas. Pessoas que nos fazem bem, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos por perto, isso faz bem para a nossa saúde emocional. Paulo sabia disso, por isso, numa circunstância diversa, Paulo preso, Paulo está prestes a ir para a morte, mas ele fala: Timóteo, eu preciso de você. Sabe, amados, eu creio que você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que você ama, pessoas que você pode abraçar, pessoas que você pode contar com elas. Isso é importante. Paulo, ele tinha esse sentimento. Mas Paulo também, ele nutria um outro tipo de sentimento em relação aos seus relacionamentos. Olha só o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha que interessante, se por um lado Paulo está desejoso que Timóteo viesse ter com ele depressa, Paulo também está com outro sentimento no coração dele, por um amigo dele, um companheiro dele, ter deixado ele, principalmente num momento como esse. E é interessante porque Demas era um cooperador do ministério de Paulo. Isso mesmo, Demas, ele era um cooperador de Paulo. E veja, Paulo, ele está se sentindo abandonado. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Filemão. Algumas folhas para frente. Filemão, versículo 23 e 24, diz assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Olha só, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vejam bem que Demas era alguém que estava cooperando no ministério de Paulo. Mas Paulo agora está preso, ele veio preso de Jerusalém. Paulo, ele estava parecendo assim uma prisão domiciliar. Paulo já estava, como Hernando Dias Lopes disse, na antessala da morte. E é nesse momento que Paulo precisaria de ajuda, de cooperação, de força, palavra de ânimo. Demas abandonou Paulo. Sabe, amados, a vida passa por esses momentos. Há pessoas que nós nos relacionamos que no momento mais crucial das nossas vidas, nós olhamos para o lado e não mais a encontramos. Você já passou por essa experiência dolorosa, terrível, de você poder contar com uma pessoa, de você achar que pode lançar mão da cooperação daquela pessoa, mas só que aquela pessoa estava com você quando tudo estava bom, quando o dinheiro não faltava, quando a saúde não faltava, quando as coisas estavam a mil maravilhas. Mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas não começam a dar certo, e quando as coisas começam a não ser muito bom o cenário,
há pessoas que vão nos abandonar. Há pessoas que nós vamos olhar e não vamos mais encontrar. Demas era uma dessa pessoa. Estava com Paulo quando tudo estava bem, mas quando a coisa apertou e quando Paulo foi preso, Demas, ele abandonou Paulo, e diz o texto que ele abandonou Paulo porque ele amou esse século. Alguns comentaristas afirmam que Demas, ele deixou-se levar pela luxúria romana, ele deixou-se levar pelo glamour lá de Roma, ele deixou-se levar pela filosofia daquela época, e ele já não mais seguia Paulo. Seguir Paulo, um crente, prisioneiro, já não fazia mais parte da vida de Demas, e é assim que muitas vezes, muitas pessoas vão agir comigo e com você, e nós vamos ter que estar preparados para essa situação. Mas Paulo também nos ensina uma terceira lição, que é um terceiro tipo de relacionamento que ele teve, que está no versículo 11, a parte A, que diz assim: somente Lucas está comigo. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e também ele é o autor de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era médico e ele era companheiro na viagem de Paulo, quando Paulo veio prisioneiro de Jerusalém até Roma. Lucas estava com Paulo naquele navio que quase sofreu o naufrágio. E é interessante que Lucas, além de ser companheiro da última viagem de Paulo, olha que interessante, quando um prisioneiro era levado para ser julgado em Roma, era-lhe permitido ter 2 escravos. Olha que interessante. É bem provável que Lucas se alistou como um dos escravos de Paulo só para acompanhá-lo na prisão. Amados, isso é tremendo. Quando Paulo fala para Timóteo, só Lucas está comigo. Paulo está preso. Como é que Lucas, um médico, um escritor, poderia estar ao lado de Paulo? A história nos informa, os livros nos ajudam. Então era permitido, quando uma pessoa, um prisioneiro, ele era levado para ser julgado em Roma, era-lhe concedido ter 2 escravos para acompanhá-lo na prisão. E olha, Lucas estava lá com Paulo. Só Lucas está comigo, disse Paulo para Timóteo. Sabe, amados, há pessoas também que nos nossos relacionamentos vão se arriscar por mim e por você. Há pessoas que como Demas, quando vê a coisa preta, vão embora, vão nos abandonar. Há outras pessoas que vão estar longe, como Timóteo, e a gente vai querer que esteja perto, mas vai acontecer, meu amado, que vai ter pessoas que vai estar na minha vida e na sua vida. Deus vai colocar pessoas na minha vida e na sua vida para correr risco conosco. Lucas estava lá no cárcere. Lucas ele foi companheiro e Lucas estava escrevendo e também anotando as informações de Paulo. Eu creio que nós também temos Lucas em nossas vidas, pessoas que não vão medir esforços para nos ajudar, pessoas que não vão medir esforços para estar ao nosso lado, para nos apoiar, mesmo que a situação seja uma situação muito difícil. Mas, continuando, o versículo 11 diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ah, meus irmãos, eu fico até um pouco emocionado com isso aqui, porque essa pessoa aqui chamada Marcos, na verdade é João Marcos, foi um companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Está lá registrado em Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para a sua primeira incursão missionária, e Paulo e Barnabé levam consigo um jovem chamado João Marcos. Só que no começo tudo ia muito bom, só que na caminhada, e quando as circunstâncias da missão começou a apertar,
quando as coisas não eram conforme estava escrito e começaram as perseguições e começaram a vir as lutas, a Bíblia vai dizer que João Marcos voltou para casa. Bem, Paulo faz a missão com Barnabé e volta. Quando chega no capítulo 17, Paulo está saindo para a sua segunda viagem missionária. Barnabé fala para Paulo: Paulo, vamos chamar João Marcos de novo. Paulo fala assim: não, nada disso. Não, ele nos abandonou. Ele deixou a gente e voltou para casa. E houve uma certa discussão, uma desavença entre dois amigos, Paulo e Barnabé. Sabe o que aconteceu? Os dois se separaram por causa de João Marcos. João Marcos reflete aquelas pessoas que deixaram a desejar conosco no passado. Você conhece pessoas que falharam com você no passado? Você conhece pessoas que fizeram coisas tristes na sua vida e que você só de pensar dá vontade de chorar? Exatamente, Paulo, quando ele ouve Barnabé dizer que ia levar João Marcos, Paulo, nada disso. Não vamos levar esse menino não. Ele nos deixou. E Barnabé e Paulo discutiram ao ponto de se separar. Agora, olha o texto, amados. Paulo fala para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque a pessoa errou com você, não é porque a pessoa deixou a desejar com você no passado, que nós vamos jogar essa pessoa fora. Não, de forma alguma. Nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas vão errar por motivos, às vezes, que nem tem como explicar. Talvez o momento para ela foi difícil, talvez a circunstância que ela estava passando era desfavorável, talvez a estrutura emocional naquele momento era muito fraca para aquela pessoa, e ela pode ter deixado eu e você na mão. Mas hoje essa pessoa ela está completamente mudada. Hoje essa pessoa pode estar completamente reestruturada ao ponto de servir de apoio e de servir e ser útil para você e para mim. Quando eu olho Paulo falando para Timóteo: traz contigo Marcos. Paulo está sem mágoa. Paulo não guardava rancor. Amados, nos nossos relacionamentos é necessário que eu e você possamos blindar o nosso coração contra mágoa, ressentimento, rancor. Infelizmente, até dentro da igreja existem pessoas que guardam mágoas. Há pessoas que ficam quietinhas ali, remoendo sentimentos perniciosos, malignos, carnais. Meu irmão, minha irmã, joga isso fora. Se uma pessoa errou com você no passado, você tem que ministrar perdão para ela, você tem que visar a restauração dela. Veja Paulo, ele não admitiu que João Marcos fizesse parte da segunda viagem missionária, mas agora ele fala: traz Timóteo, traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Eu aprendo algumas coisas. Primeiro, no passado, a atitude de João Marcos foi o motivo da separação entre Paulo e Barnabé. Nós falamos, mas olha só, Marcos é o nosso alento e nossa inspiração, porque foi o homem que falhou e que, entretanto, conseguiu recuperar-se e recebeu o perdão de Paulo. Sabe, amados, nós precisamos dar o direito para que as pessoas possam se retratar conosco. Irmãos, é muito triste ver pessoas que são irreconciliáveis. São pessoas que não ministram perdão e também nem aceitam perdão. Sabe aquele tipo de dito popular? Eu perdoei, mas ela lá e eu aqui? Isso não se encaixou na vida de Paulo. Paulo falou: traz João Marcos, porque é muito útil. Não é porque ele errou no passado, não é porque uma pessoa errou com você no passado, não é porque você teve uma história negativa com uma pessoa lá no passado, que ela não serve para você hoje. Quem sabe há pessoas que estão esperando apenas um pequeno motivo para se reconciliar com você. Dê essa chance para essa pessoa, dê essa chance para que essa pessoa possa ser útil para você, assim como João Marcos foi aqui na vida de Paulo. Mas
Seguindo, eu encontro nestas palavras de Paulo um segundo tipo de relacionamento que Paulo administrou ao longo da sua vida. É que Paulo dependia de favores. Verso 12 diz assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Até parece uma frase que não nos dá muito conhecimento, mas fazendo uma análise mais minuciosa da Bíblia, nós vamos encontrar Tíquico levando informações de Paulo para a igreja de Colossenses e também levando informações, carta para a igreja de Éfeso. Vamos conferir? Eu quero ler primeiro Colossenses. Colossenses, deixa eu apertar aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus, Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Veja que Tíquico era uma pessoa que prestava um grande favor para Paulo. Tíquico levava, além da carta, ele levava informações para a igreja de Colossenses a respeito de Paulo. Quer ver uma outra ação de Tíquico? Vamos ler Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso 21. Que diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tíquico era alguém que Paulo poderia confiar para favores. Tíquico levava informações. Tíquico era aquela pessoa que Paulo confiava, era amado, um servo amado, irmão amado e fiel. Por que Paulo chama Tíquico de fiel? Porque tudo que estava acontecendo na vida de Paulo era desta maneira, ipsis literis, que Tíquico falava para as igrejas. Não era nem mais e nem menos. E Paulo confiava em Tíquico. Sabe, irmãos, eu entendo que nós precisamos de pessoas, que nós precisamos que essas pessoas nos ajudem. São favores que precisamos. Eu, como pastor, eu preciso de pessoas que me ajudem para o ministério. Também nós precisamos de ajuda no contexto social que nós fazemos parte. Você e eu somos pessoas que precisamos de ter pessoas que nós podemos confiar. São pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que se chegam até nós, são pessoas que nós podemos administrar, que são pessoas que estão fazendo coisas boas para nós. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Quando eu vi isso aqui em Tíquico, quando Tíquico levava informações para as igrejas a respeito de Paulo, Paulo chama ele de irmão amado e fiel. Por outro lado, uma sexta e penúltima tipo de pessoas que Paulo se relacionava está aí no versículo 14 e 15. Olha só: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Olha o equilíbrio, irmãos, na vida. Veja que, por um lado, Tíquico era fiel a Paulo. Paulo podia contar com o favor de Tíquico, e Tíquico contava para as igrejas a respeito de Paulo, contava as verdades. Por outro lado, também tinha um tal de Alexandre, que trabalhava com ferro e também com cobre, por isso a palavra latoeiro, causou muito mal a Paulo. O texto vai dizer que essa pessoa resistia a Paulo. Isso significa que Paulo falava A, Alexandre falava B. Paulo falava que era por aqui que a igreja tinha que ir, e esse tal de Alexandre, ele distorcia e falava, não, é por aqui.
Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão à nossa volta, pessoas que muitas vezes frequentam até a sua casa, a minha casa, mas são pessoas que pegam a informação a teu respeito, distorce e faz uma verdadeira fake news a nosso respeito. Por um lado, existem pessoas que vão passar pela minha vida e sua vida que vão ser fiéis àquilo que somos, àquilo que falamos, mas há pessoas, meus irmãos, que vão inventar coisa a meu respeito, a seu respeito. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Olha só, a palavra que Paulo utiliza para dizer causou-me, quando o texto fala Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, essa palavra causou-me é um verbo grego que significa endeikinume, exatamente isso, endeikinume. Esse verbo, presta atenção, era empregado quando uma pessoa dava informações erradas a respeito de alguém. Viu só? Fake news. Ah, irmãos, há pessoas assim. Há pessoas que inventam coisas a nosso respeito. Há pessoas que mentem, ou até mesmo inventam, ou até mesmo acrescentam coisas. Você falou uma coisa desse tamanho e a pessoa depois, através do Facebook, através de um restaurante, através de uma reunião em casa, através de qualquer outro lugar, e a pessoa faz uma coisa desse tamanho. Assim era Alexandre. Alexandre, ele era uma pessoa que dava informações erradas a respeito de Paulo. Por um lado, tinha Tíquico, fiel a Paulo, falava tudo direitinho para a igreja, mas também tinha Alexandre, o latoeiro, que inventava coisa para as pessoas a respeito de Paulo. E pode ser que esse tal Alexandre, latoeiro, ferreiro, fosse um cristão renegado que ia constantemente perante os magistrados com informações falsas e caluniosas sobre Paulo. Por que eu falei que esse tal de Alexandre foi um cristão? Você acha que tem pessoas que se dizem cristãs, mas estão com o mesmo comportamento daqui desse Alexandre? E você acha que Paulo está falando de alguém que ele não conhecia? Abra comigo, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, presta atenção, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha só agora. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Viu quem era Alexandre? Eram os da fé, eram crentes, eram pessoas que estavam junto com Paulo na missão de pregar o evangelho. Mas, vejam, são pessoas que abandonam a fé. E quando a gente abandona a fé, quando nós abandonamos a fé, só nos resta viver de forma carnal. E esse Alexandre era um crente carnal, via tudo pelo ângulo da carne, não tinha compaixão, não tinha bom senso, era uma pessoa que só estava interessado naquilo que ele gostava, naquilo que ele entendia. Esse tal de Alexandre, ele distorcia tudo que Paulo falava. E Paulo fala assim, guarda-te também, Timóteo, cuidado com esse tipo de pessoas na igreja, Timóteo. É isso que Paulo está falando. E meus irmãos, sabe como nós tratamos, sabe como nós lidamos com pessoas assim? O texto vai dizer. O Senhor, verso 14, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Sabe quando nós lidamos com pessoas, irmãos, que querem ver o nosso mal, querem puxar nosso tapete, inventam coisas de nós, pessoas maldosas, maliciosas, carnais, sabe como nós lidamos com essas pessoas?
de maneira nenhuma. Nós não temos que lidar com pessoas assim. Nós temos que amá-las e entregá-las nas mãos do Senhor. É isso que Paulo fala. O Senhor lhe dará a paga. Meu amado, Deus está vendo tudo que estão falando, estão fazendo a teu respeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz a palavra lá em Salmo 37. E por último, verso 16 a 18, quero ler de novo, diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. O último relacionamento que Paulo diz aqui, quando todos o abandonaram. Na primeira audiência de Paulo em Roma, ninguém foi a favor dele. Ninguém defendeu Paulo. E a Bíblia fala que, o verso 17, mas o Senhor me assistiu. Eu quero falar uma coisa para você, para fechar esse estudo dessa noite. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca vai abandonar você. Paulo confiava em Deus. Jesus falou certa vez: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Parafraseando esse texto, para o nosso maior entendimento, essa frase ficaria assim: eis que estou convosco em todas as ocasiões em que você passar. Esse tipo de relacionamento nós não podemos perder. Esse é o relacionamento que Paulo tinha com Deus, um relacionamento de fidelidade de Deus para com Paulo. Todos abandonaram Paulo, uns estavam longe, outros abandonaram, outros estavam perto, mas não podiam acessar lá o tribunal. Outros estavam fazendo favores, como Tíquico. Outros estavam caluniando Paulo, inventando coisas, e Deus estava vendo tudo isso, mas em nenhum momento Deus deixou de assistir Paulo, dar forças para Paulo, livrá-lo da boca do leão. E Paulo fala: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Se todos te deixarem, se todas as pessoas virarem as costas para você, eu quero te apresentar Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. Esse nunca vai decepcionar você. Olha, o seu cônjuge pode decepcionar você, os seus filhos podem decepcionar você, os seus amigos podem decepcionar você, o seu pastor pode decepcionar você, os seus irmãos podem decepcionar você, o seu país pode decepcionar você, mas Jesus jamais vai decepcionar você. O próprio Deus falou: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho no ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Esse é o Deus que zela pelo seu relacionamento com a sua obra criada. Deus nos ama ao ponto, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Amados, Deus, a própria palavra que diz respeito ao nome de Jesus, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus agora, Ele pode habitar na nossa vida. Deus agora veio para poder fazer morada em nós. O templo está fechado. Nossas reuniões públicas foram suspensas, mas a presença de Deus, o relacionamento seu com Deus não pode parar. E Deus está 24 horas olhando por você, velando por você, suprindo as suas necessidades. Então nós precisamos fazer como Paulo, glorificar a Deus pela presença dele em sua vida. Que nesta noite as experiências que Paulo teve possa nos conceder força, equilíbrio
mas também saber que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero finalizar esse estudo orando junto com você, junto com a sua família. Se você quiser uma oração específica, coloque a mão no seu coração nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro por cada ouvinte, por cada irmão e irmã que está nos acompanhando, Pai, através desse canal. Ó Deus, eu te louvo, Pai amado, por esta palavra. Ó Deus, ó Pai, foi o exemplo, ó Deus amado, vivido por Paulo nos seus relacionamentos, ó Pai, durante a sua vida. Ó Deus, também, ó Senhor, nós também vivemos relacionamentos, ó Pai, ao longo da nossa existência. Nos dê capacidade para perdoar, nos dê capacidade para poder também colocar as pessoas que querem o nosso mal, que inventam coisas contra nós, colocarmos tudo em suas mãos, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, nos dê capacidade de valorizar pessoas como Paulo tinha a Timóteo, pessoas que nós queremos estar por perto. Ó Deus, também nos dê capacidade para enxergar ao nosso lado pessoas que estão conosco, quer, ó Deus amado, quer seja oportuno ou não. Ó Deus amado, também nos dê capacidade, Pai amado, ó Pai, de aceitar favores, ó Pai, a nosso respeito, como foi Tíquico na vida de Paulo. Mas, Senhor, se todos esses falharem, nós continuaremos confiando no Senhor, porque o Senhor, ó Pai amado, nunca nos deixará, o Senhor, ó Pai amado, nunca nos abandonará, e isso para nós, ó Pai, é algo tremendamente, ó Pai, maravilhoso. Muito obrigado, abençoe essa família, abençoe a tua igreja evangélica, congregacional aqui em Linhares, a todos os irmãos e irmãs, congregados, amigos, do menor ao maior. Ó Deus, nos dê graça nesse momento de pandemia, de isolamento social, nos dê sabedoria, estratégia, Pai querido, para que possamos, ó Pai, continuar fazendo a tua obra. O templo está fechado, mas a tua igreja está trabalhando, a tua igreja está te adorando, a tua igreja está te servindo em espírito e em verdade. Muito obrigado, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua audiência e que Deus abençoe até quinta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.